lei sobre a mesa, antes, porém, dar boas-vindas aos alunos e à professora que está aqui nas galerias aí. Sejam bem-vindos, certo? Com a palavra o deputado Cristiano Araújo. Estão escutando a gente, presidente? Estão escutando? Vocês estão ouvindo? Alto e bom som? Parabéns, é isso aí. A expediente sobre a mesa, senhor presidente. Projeto de lei Cristiano Araújo. Projeto de lei deputado 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 Cristiano Araújo. 6, projeto de lei do deputado Cristiano Araújo. Indicação do deputado Ailton Gomes. Indicação do deputado Ailton Gomes. Projeto de decreto legislativo, deputado Cristiano Araújo. Requerimento, deputado Paulo Roriz. Requerimento do deputado Paulo Roriz. Requerimento do deputado Chico Leite. Requerimento do deputado Benício Tavares. Aqui os 10 projetos. Mensagem número 192, 2007. Do governador do Distrito Federal, senhor governador do Distrito Federal, governador José Roberto Arruda. Isso aqui precisa ler, ou Itamar? Já foi lido aí. Já li. Todo. Já li, já. Era esse o expediente que estava sobre a mesa, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Memorando número 165 do Gabinete 5, a sua excelência, senhor deputado Alírio Neto, presidente da Câmara Legislativa, assunto atestado médico. De acordo com o artigo 19, inciso 3º do Regimento Interno, informam que o deputado Batista das Cooperativas está afastado de suas atividades parlamentares do dia 21/9 ao dia 5/10, conforme atestado médico que segue em anexo. Peço, deputado Cristiano Araújo, passa a chamada dos senhores e senhoras parlamentares. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Licenciado. Deputado Benício Tavares. Chegou ainda. Ausente. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Eurides Brito. Ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Licenciada. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Milton Barbosa. Presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Massur, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto, ausente. Oito parlamentares presentes. Só uma. A expediente sobre a mesa, peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do mesmo. 82ª sessão ordinária em 20 de dezembro de 2007. Peço a dispensa da leitura da referida ata, senhor presidente.
Dispenso a leitura, dou por lida e aprovada a presente ata. Haja visto os deputados que estão presentes, são 8 deputados que estão presentes, não há nenhum óbice por parte deles. Comunicado de líderes. Deputado Regufe abriu mão da palavra. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Agora também com a presença do deputado Rádio Massu. Deputado Chico Leite. Deputado Milton Barbosa. Abre mão da palavra, vai falar. Mais na frente. O deputado Rogério Ulisses. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Com a palavra, o líder do bloco independente, deputado Rogério Ulisses. Senhor presidente, boa tarde parlamentares. Eu queria agradecer a presença dos alunos do Colégio 104, lá de São Sebastião. Eu tenho mês a mês trazido uma turma de alunos, é um projeto Você na Câmara, para que os alunos possam criar mais convivência com o Poder Legislativo, conhecer melhor a casa que representa o povo do Distrito Federal. Eles fazem a visita, os professores acompanham, voltam para a escola, fazem um debate sobre o que aprenderam aqui, sobre o que viram na casa, e isso vai construindo a cidadania. Muitas vezes, o povo questiona da qualidade do Congresso Nacional, do Senado, até da Câmara Legislativa, mas isso muitas vezes acontece porque o eleitorado não tem uma convivência com o trabalho legislativo. Nós ficamos aqui na Câmara Legislativa, às vezes, distante do nosso povo lá de Sobradinho, né, deputado Rádio? Deputado Luzia, distante do povo de Ceilândia, e a gente precisa ter um contato grande com a nossa comunidade, com os nossos alunos. Vocês são muito bem-vindos a essa casa. Nós tínhamos no passado um projeto nessa casa, que era o Cidadão do Futuro, onde nós elegeríamos alguns deputados mirins, para que eles aprendessem a lidar um pouco com o processo legislativo. Eu queria até fazer um apelo à mesa diretora que tentasse resgatar esse projeto, que é um projeto importante, que jovens e crianças do Distrito Federal inteiro pudessem vir na Câmara Legislativa para aprender como que é o processo político do dia a dia. Uma parte, deputado. Pois não, deputado Rádio, com muita alegria. Permissão do presidente, uma parte. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, deputado Rogério Ulisses, de uma pessoa que eu aprendi a conviver e a gostar exatamente por esse tipo de iniciativa e por esse tipo de trabalho que o senhor vem executando. Assim como todos nós, desde que entramos nessa casa, estamos com a ideia de renovação e de uma mudança para tirar aquela imagem que a Câmara Legislativa vai ser sempre a mesma coisa. Eu gostaria de dar parabéns pela sua iniciativa de trazer essas crianças de São Sebastião, parabenizar a todos vocês e comunicar que vou copiar a sua ideia. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar a sua ideia por ser uma ideia brilhante e vou procurar junto agora, a partir de hoje, fazer o mesmo, trazer as crianças de Sobradinho para que elas também aprendam e comecem a conviver com o Legislativo, para daqui a pouco tempo, quando tiverem direito a voto, saberem fazer um voto digno e sem que tenhamos os problemas que tivemos até hoje com compras de voto, votos falsos, aquela coisa toda. Portanto, parabéns, fique com Deus, Deus lhe abençoe no seu trabalho. Muito obrigado, Deputado Rogério, uma parte também. Pois não, deputado Cristiano. Eu já conheci esse seu trabalho, lembro já de algumas turmas que Vossa Excelência trouxe até a casa e ainda não tinha lhe parabenizado pela sua ação, pelo seu projeto na sua cidade, onde é a sua base eleitoral, mas é um projeto de suma importância trazer esses alunos aqui para conhecerem os nossos trabalhos. Realmente a população, principalmente os jovens, não conhece nada do trabalho legislativo e por isso não tem uma ideia de uma formação cidadã mesmo. Então acho que isso você está formando essas crianças, eu vejo, ajudando eles, fazendo na sua parte como parlamentar de torná-los cidadãos. Muito obrigado, então eu parabenizo Vossa Excelência e admiro muito esse trabalho. Muito obrigado, deputado. Deputado Rogério Ulisses, deputado me Luzia. uma parte, quero cumprimentar as crianças que vieram de São Sebastião, cumprimentar a você. Um educador faz muita coisa e faz marcas na vida das pessoas.
E o que eu vejo aqui é o que você está fazendo, uma marca profunda, emplacando no coraçãozinho de cada criança, de cada aluno, de cada professor, a marca da educação. Parabéns. Acho que, assim como o deputado Hadi, Ceilândia também tem que copiar. Tem que copiar porque um ato desse impede muitas outras ações. Enquanto educadores, nós temos o dever de estar implantando diferenças. E essa é uma diferença profunda, porque outros que não têm nenhum escrúpulo estão competindo conosco e muitas vezes têm mais condição nessa competição e pode até levar vantagem. Mas pessoas como você não vai deixar, estarei do teu lado, para não deixar que esses outros que eu estou falando são os aliciadores de menores que estão aliciando classes e mais classes, turmas e mais turmas, para festas onde levam as nossas crianças ao consumo de drogas, à prostituição e à prática da violência. Parabéns aos alunos de São Sebastião, parabéns a você e que Deus continue iluminando os caminhos de todos nós que somos educadores e principalmente das nossas crianças. Muito obrigado. Queria agradecer a deputada Luzia, o deputado Hadi, o deputado Cristiano. E só fazer uma partezinha. Pois não, deputado Ailton Gomes, claro. Deputado, boa tarde a todos. Eu não podia deixar também de cumprimentar essas maravilhosas crianças lá de São Sebastião, os educadores e principalmente a Vossa Excelência, que já não é a primeira vez, já várias vezes o senhor trouxe aqui, né, as turmas, as crianças. Não vou me alongar, porque a deputada Luzia, Cristiano e Hadi aqui acho que foram brilhantes nas suas colocações. Só quero realmente parabenizar e dizer que as boas ideias são para ser multiplicadas. Pode ter certeza que eu vou multiplicar essa ideia e você vai ver um dia de uma garotada de Planaltina aqui também, para poder prestigiar e até criar um gosto, um zelo, uma nova ideia sobre essa casa que é a casa do povo. Criarmos realmente, crescer. Com esse espírito, teremos um futuro muito melhor no campo político. Parabéns, que Deus continue te iluminando, dando essa força que você tem. Parabéns. São Sebastião e Brasília em geral está muito bem representado com a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu só queria concluir, senhor presidente. Sei que acabei extrapolando o meu tempo, mas hoje pela manhã nós tivemos um debate, uma audiência pública muito interessante sobre a questão do projeto da gestão compartilhada das escolas. Queria, inclusive, agradecer ao presidente da Comissão de Educação e Saúde, que teve a grandeza de atender a um pedido e retirar, nesse momento de pauta, o projeto do governo que prevê a gestão compartilhada. Porque esse é um projeto que tem a ver com a vida dessas crianças, desses professores e das comunidades escolares. A gestão democrática, ela tem que ocorrer de fato no Distrito Federal. Hoje está comprovado que as escolas que você tem uma gestão democrática, uma participação comunitária, isso representa qualidade de ensino. Qualidade, quando os pais participam, quando as mães participam, quando os alunos, os professores, os auxiliares participam, principalmente na escolha dos diretores, você acaba com o aparelhamento da educação. A escola não pode servir para ser aparelhada por cabos eleitorais. A escola tem que estar a serviço da comunidade. E esse projeto, que já está aqui na casa, tem que ser muito apreciado por todos os parlamentares, para que a gente possa melhorar ainda mais a proposta do governo de ter uma gestão compartilhada, para que a gente possa chegar no nível de ter uma gestão democrática no Distrito Federal e essas crianças comecem a exercitar dentro do ambiente escolar a democracia, a cidadania e o direito de escolha, para que façam escolhas melhores no decorrer de suas vidas. Agradeço a todos e deixo esse registro, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Rony Nemer, pelo Bloco Democrático Social. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, aos alunos de São Sebastião, aproveitar também para parabenizar o deputado Rogério Ulisses pela iniciativa. Hoje eu fui procurado, é muito raro eu usar essa tribuna, mas hoje eu fui procurado pelo Major Charles, da PM do Distrito Federal, que foi candidato a deputado federal pelo PMDB, e eu gostaria de ler um manifesto que ele faz ao governo e ao povo do Distrito Federal. Dirijo-me a todos a fim de esclarecer alguns fatos que, por razões alheias à minha vontade,
ficaram por demais distorcidos. Por não ter logrado meu direito constitucional ao contraditório, faço uso dessas palavras para prestar meu esclarecimento. No dia 14 de setembro, gostaria que o cabo Patrício, que também é oriundo da Polícia Militar, prestasse muita atenção no que está ocorrendo. No dia 14 de setembro do corrente ano, houve uma situação desagradável envolvendo minha pessoa e o senhor secretário de Transportes, Alberto Fraga, cujo teor foi publicado no Correio Brasiliense do dia seguinte, 15/9, e em outros veículos de comunicação. E o Major Charles aqui disse que tem a declarar o seguinte: a matéria coloca de forma clara a declaração do senhor secretário de Transporte, de que eu teria proferido o adjetivo safado, o que, segundo declara, teria sido percebido por leitura labial. Ainda que fosse verdade, ainda assim não seria uma justificativa para tamanho descontrole emocional, muito menos para a raiva acumulada em função de minha candidatura a deputado federal, a qual não precisaria esclarecer, é um direito legal de qualquer cidadão brasileiro. Infelizmente, em razão disso, venho pagando até hoje um alto preço. Por que estou pagando preço tão alto? Pergunta o Major Charles. No auge da minha carreira como policial militar, tenho assumido o comando de 3 unidades da PM. Achei que, como deputado, poderia fazer mais pela minha comunidade e pelo país. Idealista que sou, ainda que não tenha sido eleito, licenciei-me da PM para continuar na luta pelas comunidades mais carentes. Notadamente, escolhi de início aquelas localizadas na zona leste da cidade, alvo de pouca atenção por parte de nossas autoridades. Como pode ser facilmente confirmado, estudei muito e implantei com sucesso câmeras de monitoramento em Sobradinho e outras ações em prol da comunidade, notadamente na área de segurança, não cabendo serem citadas no momento. Todas essas ações de sucesso geram, infelizmente, inveja e ciúme em alguns políticos que querem aparecer como pais da criança. Para tanto, usam de truculência e autoridade para massacrar e impossibilitar que qualquer cidadão do povo possa ascender e aparecer como autor de projetos ou ideias dos quais pretendem se apossar. Não foram poucas as vezes que procurei o senhor secretário, mesmo quando deputado, isso palavras do Major Charles, e até mesmo nos corredores da Câmara, com o objetivo de colaborar, apresentando diversos projetos e ideias em prol da comunidade, sem pedir nada em troca. E em todas elas fui rechaçado sem maiores explicações. O pior, tem notoriamente usado de sua função como secretário de Estado para tentar impedir-me de pleitear melhoria para as comunidades carentes, para fazer com que seja negada a minha ida oficial a outros estados para proferir palestras, dentre outras situações que não poderiam só citar, como também comprovar. E eu posso comprovar esse texto que eu que fui pedir, que não queriam liberá-lo, e eu que fui lá no comando da PM pedir para liberá-lo, por retaliação. Aguardei, por ocasião do governo das cidades, durante horas, para que fosse concedida a palavra a fim de entregar ao senhor governador um abaixo-assinado com aproximadamente 5.000 assinaturas, que me foi confiado por pessoas pobres e desassistidas, até então pessoas que moram na zona leste do DF. Tratava-se de reivindicações para a colocação de asfalto, postos de saúde, escolas para a região do Mestre Dama, Estância, Vale do Amanhecer, Arapuanga. Cidade essa que muitas pessoas vivem na mais profunda miséria pela própria omissão do Estado. Com certeza, o senhor governador teria nos ouvido se soubesse da nossa intenção. Afinal, ele atendeu várias reivindicações que foram apresentadas na oportunidade. Por que não atenderia, ou pelo menos ouviria, as reivindicações das pessoas a mim confiadas? Afinal, o governo foi lá para atender as reivindicações da população. Vigiado por todos os lados, destratado por seguranças, a mando do senhor secretário, fui tratado como se for um intruso, não como um colaborador. Não conseguia nem mesmo entregar o abaixo-assinado ao governador, nem mesmo após a solicitação de autoridades do governo e de populares que, aos gritos, insistiam que me fosse concedida a palavra. Pelo contrário, a pedido do senhor secretário Alberto Fraga, que, ao perceber sua atitude reprovável em tentar agredir-me fisicamente ao ser contido por outra autoridade, gritou com veemência pedindo que o governador que eu fosse retirado do local, o que foi feito. Ao contrário do que afirmou o seu secretário, a minha profissão sempre exigiu de mim respeito e obediência aos superiores hierárquicos, tendo a consciência de que sempre segui fielmente tais preceitos regulamentares. Entretanto, apesar de não tê-lo desrespeitado, vale esclarecer que não estava ali a serviço da PM, muito pelo contrário, estava licenciado da minha instituição. Estava ali licenciado da minha instituição para tratar de assuntos de interesse da comunidade, que me respeita e a qual representava. A afirmativa do senhor secretário, segundo o Correio Brasiliense, de que o fato é que ele não é ninguém e quer aparecer para cima de mim, bem demonstra a arrogância dos poderosos do momento. Não, eu sou alguém, sim.
Sou, antes de mais nada, um cidadão que se preocupa não em aparecer para cima dele, mas aparecer, sim, como um político que acredita que o Brasil pode melhorar, principalmente com o ingresso de pessoas que cultivam virtudes tais como a ética, a verdade, a dignidade, que faça prevalecer a razão sobre a força e que jamais aproveitem do poder para que prevaleçam o despotismo. Por tal motivo é que rebati sua declaração à CBN. Que pena que não quebrei a cara do major, dizendo que o perdoava, que se tratava de um homem sem Deus no coração. Desafortunadamente, o poder leva pessoas a usar a máquina em prol de seus interesses, muitas vezes escusos. Por acreditar em tal assertiva, trabalho também em apoio e em defesa dos permissionários do transporte alternativo, para que não fiquem desempregados, para que possam concorrer em igualdade de condições com os empresários do processo licitatório, para a prestação de transporte público nos micro-ônibus. Lamentavelmente, não acredito que, por mera coincidência, há menos de 2 semanas do fato citado e do desfraudar de tal bandeira, ressurge uma sindicância há meses em tramitação na DF, cujo recente resultado foi favorável à minha prisão. Finalmente, na certeza de que a sociedade, meus parentes, irmão valoroso, companheiro IPM, saberão, cumpro meus 5 dias de prisão administrativa de forma altiva, independente, motivado pela ideologia e pela certeza de uma manhã promissor, que breve chegará. Estou certo de que acima dos homens está o nosso Deus, o ser onipotente que tudo vê, que enxerga muito além dessa dimensão. Incito, pois, com sua sabedoria, comova aqueles que precisam abrir o seu coração, esquecendo as mágoas do passado, não hostilizando aqueles que continuam de cabeça erguida, lutando em prol da nossa sociedade. Assina o Major Charles. E eu gostaria de dizer que eu testemunhei isso. Não testemunhei o fato quando mandou prender, mas cheguei logo depois, foi lá em Planaltina, o deputado Berinaldo Pontes presenciou e outros parlamentares que estavam lá também presenciaram. Ponderei com o secretário Fraga e disse a ele: secretário, o senhor está fazendo com ele o mesmo que fizeram com o senhor lá atrás. Quando o senhor queria sair candidato, que não lhe deixavam, mandavam prendê-lo. Então o senhor está fazendo com ele o mesmo, pense nisso. Porque, na verdade, eu acho que todos têm o direito. Se eu mandasse prender as pessoas da minha equipe que resolveram ser candidato, hoje o deputado Batista das cooperativas não seria candidato. Se o deputado que é oriundo, fosse inibir e tratar dessa forma todas as pessoas que saem candidatas a deputado distrital da Polícia Militar, a liberdade é essa. Então eu pedi ao coronel Fraga, secretário de transporte, disse a ele: pondere. Agora, um processo que estava parado lá atrás, que ninguém mexia, por causa desse acontecido, aí aceleram o processo. Por quê? Será que o comando da PM tem essa obrigação com o coronel Fraga? Com o deputado Fraga? Só porque foi indicado pelo Fraga? Será que essa é a relação? Fico muito triste, até porque eu tenho tido um respeito muito grande pelo comandante da PM. Tem tido atitudes acertadas. Quando da indicação do comandante do Recanto das Emas, eu disse a ele: não quero participar de nada, porque eu quero cobrar. Eu acho que o político não tem que estar se envolvendo na área de saúde, segurança e educação para indicar nada. Ele tem que estar atento para garantir salário, condições de trabalho e ajudar no equipamento, ajudar. E não está indicando apadrinhado político. Para que a gente veja aí, será que nós vamos voltar ao coronelismo lá de trás? Fico muito triste. Ponderei ao secretário Fraga, disse a ele: pense nisso. Ele, o Major Charles, me procurou para que eu procurasse o coronel Fraga, procurei, para que eles pudessem conversar, que o objetivo é comum. Todos nós, políticos, o objetivo deve ser comum, que é tratar bem as pessoas. O exercício da política tem que ser em prol do bem das pessoas, do público. Mas ele disse que naquele momento não podia atendê-lo, que ele ainda estava muito magoado com a candidatura do Major Charles. E eu fico muito preocupado da presteza da PM em acelerar um processo, uma instituição que eu prezo tanto, que é a Polícia Militar, eu chamo a família Papa Mike, se ver refém de atender a caprichos de pessoas. O contraditório é importante, se todo mundo pensasse. E o governador Arruda tem sido grande, porque como é que o governador Arruda me recebe lá no Buritinga? Eu não trabalhei para ele na campanha, muito pelo contrário, tenho o maior orgulho de dizer que trabalhei para Maria de Lourdes Abadia como governadora. E a política ficou lá atrás, o governador Arruda precisa do meu voto aqui, não só eu, como vários parlamentares, e nos recebe lá, com todo respeito, recebe todo mundo. Por que não? Só porque uma pessoa não trabalhou na campanha de A ou B ou C? Só porque é um militar? Será que um bombeiro, deputado Ailton Gomes, se resolver sair candidato a deputado distrital, fica passivo de retaliação de Vossa Excelência? Duvido que Vossa Excelência faria isso pelo povo que conhece. Então é isso, senhor presidente, que eu vim aqui em nome do PMDB
É isso que eu vim aqui, em nome do PMDB, fazer. Tenho todo o respeito pelo deputado Alberto Fraga, todo o respeito. É uma pessoa que tem um trabalho, ainda disse a ele, uma pessoa que é conhecida nacionalmente, porque conseguiu mudar a cabeça da maioria dos brasileiros, que era contra o porte de arma. Ele, naquela campanha, se podia ou não ter o porte de arma, se podia ou não as pessoas portarem. Na minha casa, ainda brinquei com ele, nós éramos 12 votos contra, só eu votei contra ele. Ele convenceu 11 pessoas da minha família. Falei, o senhor cresceu tanto politicamente, que seja grande, esqueça isso. Política é assim. Deputado Ronenê, uma parte. Eu gostaria de uma parte. Deputado Bento Barbosa. O Major Charles está achando o episódio ruim mesmo? Não, eu disse a ele que é o melhor para ele ficar preso. Pois é, eu tenho muito cuidado. Eu não ia falar sobre isso. Vossa Excelência estava falando aí, pessoas que foram presas, né? Não é só porque queriam ser candidatos. Mas o que eu vejo, eu estou fazendo uma análise aí política. Eu acredito que o Major Salles não estaria politicamente achando ruim o episódio. Pelo contrário, ele está auferindo lucros políticos sobre ele. Está alguém ali que foi preso, condenado, e hoje é deputado distrital. Contaram o censo, você já estava falando. João de Deus fez e aconteceu, meu amigo, falando que eu gosto dele, deputado distrital por 2 legislaturas. Eu não acredito, eu tenho muita reserva sobre esse episódio em si, sobre o desdobramento dele. Não creio, falo intimorado, que o Major Charles esteja achando ruim, politicamente. Então eu tenho a minha reserva, agradeço a parte que Vossa Excelência me deu, mas eu acho que nós estamos perdendo tempo, porque ele está achando bom episódio politicamente para ele. Obrigado. Deputado Rádio. Por favor, né? Eu gostaria de colocar para o deputado Rony, a pessoa que eu tenho grande apreço, que a situação, eu conheço ela desde o seu início. E a situação do Fraga, em relação ao Major Charles, não foi porque ele quis ser candidato ou deixou de ser candidato. Foi por uma relação de amizade e política. Por exemplo, eu acompanho esse problema há muito tempo e sei que não é essa posição como o Major Charles quer colocar. Por exemplo, o comandante, o Fraga, lutou muito pelo Major Charles para colocá-lo e segurá-lo no comando de Sobradinho quando esse foi acusado de alguns processos, algumas irregularidades. Então o Fraga colocou ele lá e segurou a situação dele. Então a única coisa que o Fraga sempre falou que achava incorreta e incoerente foi do Charles sair candidato, sem nem mesmo ter comunicado a ele que sairia candidato a deputado federal. Mesmo assim, ele não tomou nenhuma posição direta contra o Fraga, contra o Charles. Falo isso, Rony, pelo seguinte, porque fui procurado pelo Major Charles, agora depois das eleições, por mais de 2 ou 3 vezes, na qual ele me pediu que agendasse um almoço com o Fraga para que pudesse esclarecer. Só que, Rony, eu durante 1 ano e meio, eu vim acompanhando essa discussão. O tempo inteiro, o Fraga falou, Charles, eu não tenho mais nada a falar com você, eu não quero falar com você e não quero te receber. Acho que é um direito dele. Isso não foi autoritário. Eu fui intermediador dessa situação e levei ao Charles. Falei, Charles, olha, o Fraga tem as suas questões que ele não concorda com o que você está fazendo. Não é politicamente ou só por causa disso. Por exemplo, o Charles disse que foi ele que botou as câmeras, esse sistema de câmara. O Fraga tem a documentação comprovando que há mais de 3 anos, quando ele fez a apresentação deste projeto. Então, existem muitas coisas que, de repente, nós não estamos acompanhando. Agora, no momento do qual eu fui solicitado pelo Major Charles para interferir junto ao Fraga, o Fraga foi muito honesto, muito transparente, falou, olha, diga ao Charles que eu não quero conversar com ele, porque ele é uma pessoa que traiu não só a mim, mas a toda uma comunidade, e eu não quero conversar com ele, de boa, sem autoritarismo. Deputado Rony, gostaria só de uma parte também. Pois não, deputado. O episódio ocorreu em Planaltina, no governo das cidades, e eu presenciei boa parte dos acontecimentos, o deputado Ailton também. Eu poderia deixar de não explicitar aqui o que eu vi e passar despercebido. Mas eu gostaria de deixar claro que houve, da parte do Major, uma falta de conduta de uma pessoa séria.
ele queria quebrar todo um trabalho que estava programado para acontecer, com lideranças da cidade que estavam preparados para fazer as reivindicações e queria tumultuar o processo. E ele não é morador de Planaltina. E não cabia a presença dele ali, mesmo como cidadão, e tendo a oportunidade de reivindicar algo que já tinha as pessoas da comunidade para falar, e aí começou esse vai e volta. E aí parece-me que o mesmo xingou explicitamente o secretário. Foi aí onde foi dado a determinação, porque se tratava aí até de um desacato de autoridade e tal. Eu não poderia deixar de falar o que eu vi, o que eu presenciei. E quando foi pedido a inscrição dele, imediatamente foi falado para ele que não poderia, em virtude de uma programação e de pessoas da cidade que iriam falar. E mesmo assim, ele e o grupo que o acompanhavam insistiram que porque tinha que falar. E aí foi onde houve o desencontro. As outras ações que desencadearam, possivelmente a prisão do mesmo ou tal, porque aí é questão militar, eu não sou militar, não sou da área, sou leigo no assunto, eu não gostaria de tecer comentários, mas eu não estou simplesmente falando o que eu vi, que eu presenciei. Portanto, houve realmente um princípio de tumulto no momento infeliz, pelo menos ali o que eu presenciei. Em diante, eu não gostaria nem de falar das providências. Deputado Rony, só para colaborar com a discussão, nem quero ficar no foco da questão do Major Charles, nem do Coronel Fraga, secretário de Transporte. Acho que esse nem é o grande problema. Por mais que o deputado Charles, o deputado, não pode ser deputado, o Major Charles possa tirar proveito da questão política. Agora, o que está evidente é que existiu um episódio. E a Polícia Militar tomou providências enérgicas com a prisão de 5 dias. E o que nós temos que questionar é o seguinte, deputado Berinaldo. Se fosse um professor, se fosse um médico, ou um desempregado, qualquer cidadão comum, qual seria a atitude do governo, então? Mandaria a Polícia Civil prendê-lo? Agora, em função de ser militar, aí manda recolher por 5 dias, acelerando, inclusive, uma atuação que não diz respeito ao fato, que não é o fato. E nós sabemos da ingerência que existe na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Se não fosse assim, nós não teríamos ontem, na auditoria militar, 54 praças, policiais militares, para serem julgados por insubordinação, do movimento de 2000. Mas não tem nenhum oficial para ser julgado, porque os oficiais usaram o corporativismo e, em função disso, da questão política na instituição, ninguém foi indiciado. Se não fosse a ingerência política, hoje nós não teríamos, também às 13 horas, 68 policiais militares para serem julgados na auditoria militar, com acusação de motim nos quartéis do 1º Batalhão, o que não é verdade. E não houve julgamento nem ontem nem hoje, e há 7 anos passando, não há o julgamento por quê? Porque quando os policiais, os praças, forem absolvidos, os oficiais vão ser julgados. Vão ser julgados porque não tiveram o comando da instituição, porque houve uma quebra da hierarquia de disciplina e não tomaram atitude nenhuma, não puniram ninguém. Agora, quando interessa a quem, e nós sabemos que a indicação do comandante da PM, Coronel Serra, que não tem nenhum problema quanto a ele, quanto a pessoa dele enquanto comandante, pelo contrário, é a indicação do Coronel Fraga. Agora, nós não podemos ter uma instituição que tem uma polícia militar e um bombeiro que possa haver ingerência política. Existe a hierarquia da autoridade pública, existe a hierarquia dentro da instituição militar. Agora, nós não podemos esquecer que antes de ser policial e bombeiro militar, ele é um cidadão, como qualquer um de nós. E estava de folga, no exercício da cidadania e licenciado. Então, quer dizer que nós precisamos, aí, como eu digo sempre aqui, mudar a instituição para desmilitarizá-la. Não dá para ter uma instituição militar para a questão, para a defesa da segurança pública. A segurança pública é uma questão inerentemente civil e não militar. E fica demonstrado agora que não só de oficiais e praças, mas de um oficial de uma patente mais elevada com outro oficial que é subordinado a ele, usando da questão da influência política dentro da instituição. Vossa Excelência fez bem em interferir e colocar esse problema aqui, porque é um problema que aflige todos os policiais e bombeiros militares todos os dias. O Major Charles ainda foi até Vossa Excelência, fez uma defesa para que fosse lido aqui. Quantos e quantos não têm oportunidade? Até porque, se fizerem isso, também vão ser depois retalhados e punidos à luz do regulamento, que no Distrito Federal é o regulamento disciplinar do Exército.
arcaico e ultrapassado. Eu gostaria, senhor presidente, de lembrar aos nobres pares que eu tenho um ótimo relacionamento com o Coronel Fraga. O ajudei muito quando estava como secretário de obra, uma pessoa, tanto que é que conversei com ele na hora do fato. Mas sinto discordar, deputado Berinaldo Pontes, pela primeira vez de Vossa Excelência. Qualquer cidadão pode ir à Planaltina e reivindicar. Porque eu, no governo das cidades, a Arruda não segue aquela listinha. Quem quer falar, ele pergunta. E quem quer falar é deixado falar. No Recanto das Emas, uma das grandes lideranças que é contra a minha pessoa, ele deixou falar e eu não vi problema nenhum. Eu acho que o governo Arruda tem feito um governo destemido, de ouvir só os que estão empregados puxar saco, ele não quer. Ele quer ouvir o povo que quer cobrar mesmo. Então ele tinha o de falar, mesmo não morando lá, até porque todo mundo tem o direito de cobrar. Agora, eu também acho que ele não está. Eu falei para ele, burrice, você está chateado? Ótimo essa prisão para você. O fato, como bem colocou, Cabo Patrício, deputado Cabo Patrício, é o que eu ponderei ao deputado Fraga, ponderei ao comandante da PM. Eu acho que nós temos que ter muita sobriedade nas questões de segurança, saúde e educação. Não podemos misturar a política partidária, a política do voto nessas três áreas, o meu entendimento. Nós devemos, a política sim, a política da qualidade de vida, do bom atendimento, do salário digno para esses profissionais, do equipamento da melhor qualidade, é isso. E pedi, ponderei ao secretário Fraga, para que tivesse um pouquinho de paciência. Eu também, vou lhe dizer, o Major Charles é meu amigo pessoal. Quando secretário de obra, me tornei amigo dele. Fez um belíssimo trabalho como comandante, ajudei por várias vezes lá. E ele também me procurou, como procurou Vossa Excelência, deputado Rádio, pedindo para fazer essa parceria. O Fraga me disse o mesmo que disse, eu não quero falar com ele. Mas não pode proibi-lo que ele fale com o governador, se manifeste em qualquer lugar. Qualquer cidadão tem direito de fazer isso. Porque senão, daqui a pouco, vai chegar lá em Planaltina, o Berinaldo e o Ailton, aqui vão o deputado Berinaldo, que vão escolher quem vai falar, vai chegar no Recanto o deputado Roninei, meu Batista, vai chegar não sei o que, alguém... Não, a impressão que eu tenho do governo Arruda é que ele quer ouvir todo mundo. E é dessa forma que eu fiz como membro do PMDB, li, apesar de não concordar com tudo que o Major Charles fala, acho que ele errou também, se excedeu, equivocou, tem outras formas de se chegar até o governador Arruda. Essa parte eu queria que o senhor tivesse explicitado, e o senhor está colocando agora. Ele não é nenhum santo na parada, não. Não, eu sei disso. Todos nós temos nossos defeitos, e aí, nossos pecados, nossos erros. Ele tem os direitos dele, mas também ele tinha os direitos também de ter respeito com o que o momento estava acontecendo. Mas enquanto a questão de punição, não quero entrar nesse mérito, eu não sou militar nem nada. Eu só acho o seguinte, está lido em nome do meu partido, PMDB, é um membro do PMDB, foi candidato, e eu acho que está no direito dele, como cidadão, de ir a qualquer cidade e reivindicar para a comunidade, mesmo que outros já tenham feito. Vossa Excelência... Ok, estou encerrando. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Presidente, eu gostaria só em um minuto... fazer questão de ordem? Sim. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem. Em relação ao que foi colocado pelo Cabo Patrício, sobre que não pode atropelar a situação da forma que ela foi feita. Eu vejo isso de outra forma. Realmente, um professor, um cidadão, ele pode ir ao governo, pode opinar para falar o que ele quiser. Agora, o que muito me preocupa com essas declarações que eu aqui vi pelo Cabo Patrício, é que a gente não tenha que ter a hierarquia. Nós já estamos hoje abandonados no mundo onde nós não temos lei, não temos polícia. Você já pensou agora, dentro da própria instituição da Polícia Militar, não tendo que se cumprir a hierarquia de mandato? Então eu acho que a preocupação ela tem que ser, eu acho que a hierarquia militar e civil ela deve ser cumprida sim. Com a palavra, deputado Paulinho Roriz, pelo DEM. Não estando presente, deputado Leonardo Prudente, como líder do governo. Deputado Leonardo Prudente. Ele está no cafezinho, deputado Benício, o PMDB já foi feito. Deputado Cristiano Araújo, gostaria de fazer uso da palavra? Passamos ao comunicado de parlamentares. Pergunto se algum parlamentar quer fazer uso da palavra. Deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares da mesa, os companheiros aqui presentes, as pessoas que estão na galeria, nossa querida imprensa, enfim, todos os servidores. Que Deus nos ilumine nessa tarde. Senhor presidente, o que me motiva a subir nessa tribuna hoje aqui
É um fato dolorido, porque perdemos uma professora em Planaltina, no Centro de Especial Ensino número 1, com uma suspeita de dengue. Então, desde o falecimento dessa professora, a gente tem passado por momentos complicados naquela nossa cidade, que é a querida Planaltina. Junto ao governo, junto os órgãos competentes, junto à vigilância sanitária, vigilância ambiental, a administração, já junto ao Corpo de Bombeiro, o nosso amigo e governador já determinou não só ao nosso Geraldo Maciel, que é o secretário de Saúde, Fábio Simão, que é um secretário do governo, a fazer uma força-tarefa, unindo a SLU, o secretário de Obra, Márcio Machado, a Vigilância Sanitária, o Corpo Bombeiro, a CAESB, para ver a questão de esgoto, enfim, vamos fazer uma força-tarefa na cidade para fazer uma grande limpeza e uma detetização geral na cidade para evitar que esse foco de dengue se espalhe ou essa suspeita do foco de dengue realmente cria um alastre, já que nós estamos entrando num período de chuva. Então, me traz aqui diante de um fato triste, a alegria de poder falar que o governo já entrou com toda a sua equipe de trabalho para dar uma resposta imediata àquela cidade que está carecendo nesse momento, senhor presidente. Então, eu fico muito feliz que, como um cidadão, como parlamentar, como morador daquela cidade, ter uma resposta tão rápida do governo num fato grave, num fato complicado, e que nós temos que ter uma preocupação não só com o Planaltina, mas com todo o Distrito Federal, com a questão do foco da dengue. Nós estamos entrando num período de chuva e que, se não tivermos atenção, deputado Luzia de Paula, nesse momento agora, daqui a pouco não vai ser só na escola em Planaltina, teremos foco em outras escolas, onde realmente virão outros, não só professores, servidores, alunos, funcionários e moradores a vir a falecer com essa doença que nos assola. Então, eu só vim aqui agradecer ao governo por disponibilizar toda a sua equipe e entrar com mutirão, né, de limpeza naquela cidade. E fazer um convite a todos aqui presentes, a todo o nosso Distrito Federal, a toda a nossa Planaltina. Hoje começa a Expoplan, a Exposição Agropecuária de Planaltina. Hoje começa com bandas regionais. Amanhã nós teremos Calypso do Pará. Sexta nós teremos Chico Rei Paraná. Sábado nós teremos KLB. E domingo nós teremos Nashville. E tantas outras atrações, como exposição agropecuária, como os produtores rurais expondo ali realmente os seus animais. Enfim, uma grande exposição agropecuária, já que Planaltina tem essa característica rural. E farei questão, no deputado Capo Patrício, de fazer presença e todos os outros parlamentares a visitar aquela cidade que realmente não é mais a mãe de Brasília. Planaltina hoje é a avó de Brasília com seus 148 anos. Boa tarde a todos. Muito bem. Pergunto se algum mais dos parlamentares gostaria de fazer uso do comunicado de parlamentares. Não haver ninguém mais. Eu sei, eu estou perguntando se quer fazer o uso da palavra. Quer fazer uso da palavra ou não? Quero fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Leonardo Prudente. Presidente, senhores deputados, senhores da imprensa, senhores visitantes, apenas para trazer as informações aos nobres deputados da reunião técnica que tivemos hoje com a Secretaria dos Transportes, os integrantes da categoria dos taxistas, os sindicatos representantes dos autônomos, das cooperativas, das radiotáxis. E hoje, senhor presidente, chegamos à conclusão que o projeto não estava maduro para ser votado. Há divergências em relação ao projeto original. Existe um volume muito grande de emendas apresentadas de última hora, que não houve tempo de avaliar essas emendas. Então, eu gostaria de um minuto da atenção dos senhores deputados, para que depois não digam que não tomaram conhecimento do cronograma de tramitação do projeto de lei 300. Dia 28, sexta-feira, às 12 horas, último prazo, deputado Regufe, para apresentação de emendas. Eu queria submeter isto ao plenário, para que o plenário possa aprovar o cronograma de tramitação deste importante projeto que é dos taxistas e que envolve toda a sociedade do Distrito Federal. E a TLP, quando? A TLP nós vamos votar
a intenção é votar hoje, até porque amanhã, senhor presidente, se nós não votarmos, nós vamos ter que chamar a sessão extraordinária na segunda-feira, uma vez que o prazo legal para a votação é até terça-feira. Portanto, eu vou pedir aqui no microfone de apartes a questão da pauta de interesse da liderança de governo, mas eu quero apenas esclarecer aos deputados sobre o cronograma de tramitação do projeto dos táxis. Ou seja, que os deputados apresentem as suas emendas impreterivelmente até às 12 horas de sexta-feira. Ou seja, nesta sexta-feira, dia 28, até às 14 horas, todos aqueles que desejarem apresentar emendas ao projeto de lei 390 poderão fazê-lo. Nós não vamos acatar emendas apresentadas depois desse prazo. Dia 1º de outubro, nós vamos mandar uma proposta de substitutivo com essas emendas para discussão com o GDF, Secretaria de Transportes. No dia 2 de outubro, o GDF tem o compromisso de nos devolver com as críticas. No dia 3 de outubro, às 10 horas da manhã, vamos fazer uma nova reunião técnica com os deputados, assessores de parlamentares, as categorias envolvidas dos taxistas, para fazer uma avaliação de um novo substitutivo. No dia 5, a reavaliação pelo GDF da versão final. Dia 9 de outubro, terça-feira, votação em primeiro turno. Dia 10 de outubro, votação em segundo turno. A categoria já tem essa informação e, portanto, eu peço aos deputados uma atenção especial para que a gente possa tramitar esse projeto sem nenhum trauma e construir, deputado Cristiano. Vossa Excelência, que é um deputado interessado, que deu grandes contribuições a esse projeto, portanto, é importante que Vossa Excelência esteja presente nas discussões desse projeto dos taxistas. Portanto, eu passo aqui, levo ao conhecimento dos deputados este cronograma. Indago ao líder do governo, se Vossa Excelência, deputado Leonardo Prudente, se Vossa Excelência já acordou com os pares dessa casa, se tem 16 deputados presentes para que possamos apreciar a matéria que Vossa Excelência pediu para incluir na pauta da TLP. Presidente, nós temos aí na pauta de votação o item de número 7, que é o segundo turno do projeto de lei referente à mudança do local de instalação do complexo administrativo do governo. É necessária a presença de 13 deputados para apreciação dessa matéria. Nós temos o item de número 9, que é o projeto de lei complementar número 15, que estabelece normas para a implantação da própria TLP. E depois, o item incluído na pauta, que é o item de número 28, que é também um projeto de lei complementar, sendo que o item de número 9 e de número 28 necessitam de 16 senhores e senhoras deputadas presentes na sessão. Enquanto os deputados não chegam, senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer a chamada dos parlamentares, convidá-los para que se dirijam ao plenário dessa casa, para que possamos dar início ao processo de votação, em especial ao item de número 7. Deputado Leonardo. Peço Vossa Excelência, deputado Leonardo, presidente, se puder ajudar a secretária do trabalho aqui da mesa, enquanto eu ouço a questão de ordem, deputado Cristiano Araújo. Ok. Deputado Leonardo Prudente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Quanto ao projeto da TLP, é um projeto que estava sobre minha relatoria na COF e já foi puxado para vir aqui para a plenária. Eu acho que, na minha opinião, é um projeto muito técnico, ainda não está maduro. Mexe com todo o cálculo de TLP do Distrito Federal, não é um cálculo linear. Para cada região administrativa existe um aumento ou um decréscimo. Então, pondero com Vossa Excelência, referente a esse assunto. Deputado Cristiano, há uma questão de prazo regimental, né? Nós estamos aí próximo ao limite desse prazo. Nós temos o prazo ainda de apreciação, aprovação, redação final e sanção, que não poderá
ser posterior à próxima segunda ou terça-feira da próxima semana. E nós teríamos que votar hoje o primeiro turno e o segundo turno amanhã. Se houver um acordo de todos os senhores e senhoras deputados para que nós possamos votar o primeiro e o segundo turno no dia de amanhã, e naturalmente todos se comprometerem a estar aqui para garantirmos o quórum, da parte da liderança de governo não há nenhum óbice. O único problema é que se nós não votarmos hoje ou amanhã, talvez tenha que solicitar do senhor presidente que faça a sessão extraordinária na segunda-feira, e eu acho que isso seria, de certa forma, fora de propósito. A questão é, o prazo é aquela noventena para atender o executivo, certo? Exatamente, a noventena. Regionalmente aqui. Que cai dia 3. Ok, é isso. Dia 3 é segunda-feira. Ok, ou terça-feira. eu volto a insistir que eu acho que o projeto precisaria de um debate maior, deputado Leonardo. E eu posso marcar o debate, deputado Cristiano. Meu problema é só de prazo regimental. Esse debate pode ser marcado ainda hoje, nós podemos suspender a sessão, irmos para o cafezinho e fazer o debate. Se os deputados estiverem de acordo em votar primeiro e segundo turno no dia de amanhã, nós podemos fazer esse debate hoje, continuar o debate amanhã pela manhã, e aí estaríamos prontos para votar amanhã, na parte da tarde, por parte da liderança de governo. Não há nenhuma... E que o presidente possa fazer esse encaminhamento aos líderes dos partidos. Senhor presidente, gostaria de fazer uma questão de ordem. Queria pedir a Vossa Excelência que colocasse na ordem do dia, se fosse possível, o PDL 37/2007, de autoria da deputada Jaqueline Roriz, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Délia Cristina. Esse projeto ainda não foi apreciado e a nobre deputada nos fez esse pedido e faço esse clamor a Vossa Excelência nesse momento. Acato a questão de Vossa Excelência, se houver votação, colocaremos ele, já inclui na ordem do dia, não tem problema, não há dificuldade não. Indago ainda se algum parlamentar vai fazer comunicado de parlamentares. Não havendo, está encerrado o comunicado de parlamentares. Peço ao deputado Leonardo Prudente para fazer chamada dos senhores parlamentares. Deputado Leonardo Prudente. Faço um apelo a todos os deputados que estão presentes na Casa do Povo, nos seus gabinetes, nas dependências desta casa, para que esteja presente no plenário, para a gente apreciar matérias alusivas à pauta do dia. Com a palavra, o deputado Leonardo Prudente, para a chamada das senhoras e senhores parlamentares. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas, licença médica. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Presente. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Charles. Deputada Érica. Presente. Presente. Deputado Euridice Brito. Presente. Deputada Jaqueline, licenciada. Leonardo Prudente, presente. Deputada Luzia de Paula, sempre presente. Deputado Milton Barbosa. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Hadi Mansur, presente. Deputado Regufe. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto. Peço Vossa Excelência para chamar apenas os deputados ausentes. Peço deputados que estão no cafezinho para se dirigir ao plenário para a conferência de quórum. Deputado Ailton Gomes, ausente. Apenas os ausentes, senhor presidente. Apenas os ausentes. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Cristiano Araújo.
Presente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputado Milton Barbosa. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Regufe. Presente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Alírio Neto. Deputado Milton Barbosa, de ausente para presente. Deputado Rony Nemer. Eu estou vendo a pasta do deputado Rony Nemer. Uma pasta não pode responder à presença. Eu pergunto se o deputado Rony Nemer se encontra no cafezinho e se gostaria de registrar a sua presença. Não se encontra presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta um. Você quer suspender para a gente ter a pauta no cafezinho? Está vindo? Oi? Está chegando aqui. Deputado Chico Leite, com a palavra. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Votei. Do jeito do judô também hoje. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras, senhores e senhoras assessores, assessoras, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras da galeria. Hoje, presidente, final da manhã, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputada Érica, deputado Patrício, deputado Paulo Tadeu e nós, estivemos em audiência no Banco do Brasil, especificamente com dois vice-presidentes, o vice-presidente Aldo Luiz Mendes, vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores, e o vice-presidente Adésio de Almeida Lima, vice-presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global, tratando de um tema que vem sendo objeto de debate na cidade e especialmente nessa casa. A proposta de venda do Banco do Povo de Brasília ao Banco do Brasil. Fomos nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, primeiro nos certificar com aquelas autoridades se era verdade que havia interesse do Banco do Brasil na aquisição, de vez que aquele banco, no grande trabalho que tem realizado no governo do presidente Lula, tem efetivo interesse em expansão. Ouvimos daquelas excelências que há sim esse interesse, que fora protocolado tanto pelo governador do Distrito Federal quanto pelo Banco do Brasil, essas intenções junto às instituições próprias, e que havia uma primeira fase de manifestação de intenções. Nós fomos dizer àqueles vice-presidentes, aquelas autoridades responsáveis por aqueles setores, que nós, muito preocupados, seja com a situação dos trabalhadores e trabalhadoras daquela unidade financeira pertencente ao povo do Distrito Federal, seja com os correntistas,
seja com aqueles que precisam de crédito e que precisam de política especial para o Distrito Federal. Não desconhecemos o grande trabalho do Banco do Brasil em todo o território nacional. Mas falamos especificamente daqueles que precisam do crédito aqui, para gerar renda, para empregar. Fomos mostrar àquelas autoridades, efetivamente, a nossa preocupação em que direitos fossem preservados e em se dando efetivamente aquele entendimento, se colocasse de público as intenções de uma política especial para o Distrito Federal. Ouvimos daquelas excelências que era intenção inequívoca, se por acaso fosse concretizado o negócio, se por acaso, que dissemos de antemão que éramos a favor, efetivamente, que o Banco do Povo de Brasília fosse também patrimônio do povo de Brasília e, por isso, ficasse aqui no patrimônio do Distrito Federal. Mas se fosse, por acaso, efetivar o negócio, que viesse a lume uma demonstração pública daquela entidade, de tanto respeito, centenária. Primeiro, da preservação de direitos de trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Povo de Brasília. Segundo, da revelação de uma política especial para o Distrito Federal, principalmente para os pequenos, para aqueles que querem ingressar no mercado, que já estão, mas que precisam de uma política especial de crédito para gerar renda e para criar empregos. Saí pessoalmente, presidente, satisfeito com o compromisso assumido por aquelas autoridades. Bastante satisfeito. E disse a eles, dissemos nós todos da bancada, que gostaríamos de acompanhar passo a passo todo esse processo, que não admitiríamos em hipótese alguma a transformação de um elemento essencial à vida do povo de Brasília num mero instrumento de lucro e de especulação financeira. Seja sob a ótica dos bancos privados, que têm feito isso no mundo todo, seja sob a ótica do próprio Banco do Brasil, na sua tese de expansão legítima, porque está no mercado, absolutamente justa, porque tem feito o seu papel de fomento em todo o Brasil, mas que deveria respeitar os nossos direitos de toda a população. E fizemos mais, transmitimos àquelas autoridades. Se Vossa Excelência me conceder mais um minuto, meu presidente. E dissemos mais, que gostaríamos de acompanhar todo o processo, fiscalizá-lo, cobrar todos os compromissos assumidos em nome do povo de Brasília e dos servidores e servidoras do Banco do Povo de Brasília, e que ali levávamos também o posicionamento, corrija-me, presidente, se estiver errado, dos colegas parlamentares de maneira pluripartidária, da preocupação demonstrada por aqueles, só para citar exemplo, que são históricos servidores, como do Distrito Federal, como é o caso do deputado Milton, e do deputado Rony, que chegou, apenas citando o exemplo, porque eu fiz questão de dizer a eles que todos estávamos unidos nessa Casa Legislativa para preservar o patrimônio do povo de Brasília. Todos, independentemente do partido. E falamos da audiência profícua, presidida pelo deputado Rony. A deputada Érica, por evidente, vindo do setor, foi protagonista na ação, pela experiência que tem, pelos serviços prestados, pelo protagonismo na luta em favor de que o banco se transforme num grande instrumento de distribuição de renda e de inclusão social. Era isso, meu presidente, o que queria transmitir aos colegas parlamentares. Eu concedo, com a permissão de Vossa Excelência, uma parte do deputado Érico Cocai. Vossa Excelência vai fazer questão de ordem, deputado, porque já está no comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Érico Cocai. Questão de ordem, senhor presidente, apenas porque nós estaremos apresentando uma moção e buscamos e temos a intenção de que todos os parlamentares venham assiná-la na preservação do BRB como banco público.
público. A categoria bancária vencia um momento de muita angústia. Eu não sei se todos estão acompanhando pela imprensa que o Banco Santander está comprando o ABN Real. Isso vai representar, deputado Chico Leite, por volta de 18 mil desempregados no Brasil. Então, portanto, o banco cresce nos seus ativos de forma absolutamente estupenda. E é importante que, ainda que haja uma negociação de venda do banco para o Banco do Brasil, que os direitos funcionários sejam preservados, todos eles, inclusive os seus empregos, que é o direito maior, o direito a estar empregado. E que o banco tenha políticas para o Distrito Federal. Esta cidade precisa de uma instituição. Por isso, nós somos, em princípio, contra a venda. Contra a venda, porque achamos que Brasília precisa de um agente, de um instrumento estratégico para políticas de crédito. Mas, de toda sorte, é preciso assegurar nesta casa que tenhamos uma posição, neste exato momento, para que o Banco de Brasília permaneça público. O país, eu diria, não precisa de mais um banco privado. Esta cidade não precisa de mais um banco privado ou de alargar os horizontes de um banco privado. Essa cidade precisa do BRB. BRB com políticas exatas, políticas de crédito, que possam fazer com que nós tenhamos uma cidade diferente. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Ainda? Não, é outro assunto. Presidente, só para... Gostaria que com imensa honra que o pronunciamento do deputado Érico fizesse parte da nossa manifestação. Quero agradecer a parcimônia de Vossa Excelência e quero dizer que essa nossa visita, acompanhamento, cobrança de compromisso, fixação de posição de que o Banco do Povo de Brasília é do povo de Brasília e não pode ser disponibilizado por ninguém, por nenhum governo de plantão, quer significar que nenhum... Isso é regra geral, é princípio de vida. Que nenhum elemento essencial à vida de um povo pode se transformar em mero instrumento de lucro da dominação de uns poucos sobre toda a população. Era isso que queria transmitir, senhor presidente. Muito obrigado pela paciência. Questão de ordem, deputado Luiz Brito. Obrigada, senhor presidente. Dois assuntos rápidos. Eu estou dando entrada agora num requerimento que requer a republicação da redação final de um projeto de lei de minha autoria de 2004, o projeto de lei 1660 de 2004, que modifica a política da produção, processamento e distribuição de leite por ter saído com uma incorreção. Eu documentei exatamente tudo. Quando dizia o artigo tal da lei anterior permanece, ficou suprimido lá na redação, está tudo absolutamente documentado e com amparo regimental e com amparo também na lei orgânica do Distrito Federal. Gostaria que Vossa Excelência registrasse isso. Quanto à questão que aqui se tem discutido muito em relação ao Banco de Brasília, é evidente que todos nós, brasilienses, temos o maior orgulho do nosso Banco de Brasília, mas não devemos esquecer que foi uma regulamentação do Banco Central que diz que a partir de 2012, todo brasileiro, funcionário público, não tem direito de dizer onde quer ter o seu salário depositado. E, então, é evidente que as ações, o custo deste banco, que tem como principal receita exatamente as folhas de pagamento, serão prejudicadas. Agora, da parte de governo, e eu tenho conversado muito com setores do governo, com setores do BRB, jamais, e eu quero passar esse traço no jamais, ouvir do governo a tendência, por menor que seja, de privatização do BRB. O resto é lorota. O que o governo está tratando é verificar se encontra a saída para o próprio BRB se manter como está ou a sua incorporação ao Banco do Brasil, assunto que, por sinal, anda adiantadíssimo, estando apenas agora nos debates para ver o que aconteceria com seus servidores que precisam todos ser abrigados. O resto é conversa fiada. Recebo de Vossa Excelência o requerimento e encaminho à assessoria da mesa para, posteriormente,
dirimir sobre o assunto. Peço ao deputado Leonardo Prudente, pela última vez, fazer chamada dos senhores parlamentares. Se não houver quórum, encerrarei essa presente sessão. Deputado Ailton Gomes. Antes, porém, senhor presidente, antes de fazer a leitura, gostaria de fazer pela ordem. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Só fazer o registro aqui, os cumprimentos, os parabéns ao nosso presidente pelo seu aniversário, o deputado Alírio, que está celebrando mais um ano de vida. Opa. Registrar aqui em nome da liderança do governo, o meu abraço fraterno ao deputado Alírio, com os votos de um feliz aniversário, cheio de paz, saúde e sucesso. Muito obrigado, presidente. Bem lembrado. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista, licenciado. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato, presente. Deputado Berinaldo. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano. Deputado Dr. Charles. Deputada Érica. Presente. Deputado Eurides Brito. Presente. Deputada Jaqueline, licenciada. Deputado Leonardo, presente. Deputada Luzia, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Hadi. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Alírio Neto. Só dos faltosos. Última chamada. Última chamada dos ausentes. Lembrar que nós temos 8, 9, temos apenas 10 deputados presentes até o momento. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benício Tavares. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cristiano. Deputado Dr. Charles. Deputada Jaqueline, licenciada. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Hadi Mansur. Deputado Rony Nemer e deputado Alírio Neto. Questão de ordem, deputado Luiz de Paula. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência mantivesse na ordem do dia de amanhã o projeto de decreto legislativo da deputada Jaqueline Roriz. Peço a assessoria da mesa para a inclusão do item de pauta na ordem do dia de amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Rogério Só a Luiz. título de comunicado, nós vamos estar recebendo logo mais tarde a visita do campeão de boxe Popó, que vai estar lançando um projeto social de boxe no Distrito Federal. Estava prevista a vinda dele à Câmara Legislativa, mas em função do horário, eu acredito que a sessão irá encerrar logo dentro breve. Talvez não seja possível essa vinda, mas deixar registrado no análise dessa casa que o campeão mundial de boxe, Acerino Popó de Freitas, está visitando hoje o Distrito Federal para lançar um projeto de boxe para crianças carentes. Muito obrigado. Fica registrado. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente e do Senhor governo. presidente, só para registrar aqui o acordo da liderança do governo com o deputado Chico Leite sobre a possibilidade de votarmos os 2 turnos da TLP no dia de amanhã, para que não haja prejuízo em relação à votação e a necessidade de se convocar a sessão extraordinária, uma vez que não há quórum regimental. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Presidente, conversa com o líder do governo, deputado Prudente. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentamos algumas emendas, alguns de natureza meritória, alguns de natureza corretiva. E o deputado Prudente, evidentemente, que precisa, com a sua bancada, proceder ao estudo. De maneira que, assim como ele nos deu esse prazo, nós também não poderíamos deixar de fazê-lo, de forma que, em amanhã, não acordando sobre esses pontos nodais, cada um, quer dizer, a bancada do governo e nós da oposição, tomamos o nosso rumo em matéria de manifestação. Mas que
todos os projetos dessa casa sejam votados como temos feito, com um estudo, com fundamento, com embasamento capaz de fazer com que nós honremos aqueles que confiaram em nós para estarmos aqui os representando. Não havendo nada mais a tratar e não havendo quórum regimental para a deliberação de matéria, declaro encerrada a presente sessão. Seguir os limites de velocidade, usar o cinto de segurança e parar na faixa de estre são algumas medidas que visam um trânsito mais civilizado. Quem respeita as leis de trânsito, respeita a vida. A Câmara Legislativa está promovendo uma ampla campanha de educação para o trânsito.